Senhor, fala conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus, que a tua palavra penetre no nosso coração, na nossa mente, que a tua palavra, Deus, perscrute o nosso interior e fale conosco de uma maneira sobrenatural, de uma maneira ímpar, individual, que nós possamos sair daqui, ó Deus, melhores do que entramos. Nós oramos agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Aleluia. Nós conhecemos a história de Jonas, não é verdade? Você lembra que a Bíblia fala, e obviamente quando nós lemos o livro de Jonas, parece ser uma história que alguém criou, porque afinal de contas, um peixe engoliu uma pessoa e essa pessoa fica viva ali por 3 dias, não é? Depois de ser vomitada na praia com um peixe. Parece algo assim meio história da carochinha, não é? Muitas pessoas, na verdade, dizem que isso não aconteceu. Muitas pessoas têm
E o que significa isso? Significa que ele não tira aquilo que ele dá. Amém? Ah, mas deu isso, mas deu aquilo. Mas ele não tira aquilo que ele dá. O que Deus chamou você, o que Deus lhe chama para fazer, o que Deus lhe deu como dom, ele não vai tirar de você. Você pode até não exercer isso, mas ele não vai tirar de você. Você pode até tentar fugir do seu chamado, da sua responsabilidade, mas Deus não vai tirar de você, porque são irrevogáveis. Não é possível ele tirar de você. E assim foi com Jonas, ou com Jonas. Ele teve a atitude de fugir, sair da presença, achou que podia fugir de Deus, achou que podia se esconder de Deus, mas a responsabilidade que ele tinha era de ir a Nínive. E Nínive era uma cidade pagã, ao ponto de chegar a sua iniquidade, a Deus lhe chega. Mas a palavra diz que havia 130.000 pessoas lá que não sabiam a diferença da mão esquerda e da mão direita, que significa que eram crianças. Então só crianças ali. Havia 130.000, então Nínive deveria ter no mínimo 1 milhão de pessoas. Percebe? E Deus, tendo misericórdia daquele povo, Deus envia Jonas a uma responsabilidade que ele não quis, a princípio, obedecer. E com isso vieram as consequências. E nessa manhã, irmãos, eu quero trazer algumas das consequências que, devido a Jonas não ter obedecido, não ter acabado com as suas responsabilidades, Jonas traz para si, mas é interessante que não é apenas para ele. Capítulo 4 diz assim: mas o Senhor mandou um vento impetuoso sobre o mar, e uma grande tempestade ergueu-se do mar, de maneira que a embarcação estava a ponto de romper-se. Muitas vezes, devido à nossa irresponsabilidade, ou não ainda a responsabilidade de fazer aquilo que Deus tem falado para nós fazermos, isso trará consequências, não apenas para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como foi com Jonas, tem sido conosco muitas vezes. Você pode perceber que muitas vezes pessoas que estão ao seu lado, na sua família, pessoas muitas vezes que você até ama, ou pessoas que você convive, têm passado por dificuldades, situações que muitas vezes ela não é a culpada daquilo, mas aquilo, a sua ou a nossa falta de responsabilidade em cumprir o chamado de Deus acabou fazendo com que ela sofresse as consequências. Assim foi na vida de Jonas. Foi por causa de Jonas que aqueles homens daquela embarcação começaram a ter problemas, porque a solução foi jogar Jonas fora do navio. E quando Jonas jogou, quando os homens jogaram Jonas fora do navio, a tempestade passou. Isso significa que muitas vezes nós, por não estarmos arcando com a responsabilidade que Deus colocou em nós, que o chamado dele foi para nós, nossos, ou as pessoas
não estamos cumprindo aquilo que Deus nos chama a cumprir. E não adianta. É Deus fazendo. Mas, pastor, Deus faz isso? Faz. Ah, pastor, Deus amaldiçoa? Amaldiçoa. Deus amaldiçoa. Mas, pastor, Deus não é bom? Ele é. Pastor, Deus não é amor? Ele é. Mas, acima de tudo isso, além disso, Ele também é justiça. E Ele é Deus. Amém? Eu quero repetir que não saiu bom. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Ele faz conforme Ele quer fazer. Mas o fim sempre será um fim proveitoso, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Deus muitas vezes está tentando nos trazer de volta, mas para isso Ele vai ter que fazer algumas coisas, até com as pessoas que nós amamos, para que nós comecemos a entender que nós não podemos fugir ao chamado de Deus, a responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós, porque aquilo que Ele coloca, Ele nos ajuda. Amém? E continua, versículo 5 ainda fala que Jonas, ele foi lá no fundo do porão. Isso significa, e ele foi lá e dormiu. Isso significa, irmão, que quando nós deixamos de atender o chamado de Deus para a nossa vida, quando nós deixamos de cumprir a responsabilidade que o Senhor nos coloca, vai haver letargia, sono espiritual. É muito sério isso, porque as pessoas passam a ser pessoas que começam a dormir, são pessoas dormindo espiritualmente. Pessoas se tornam letárgicas. Você já viu uma pessoa dormindo? Ela não percebe. Quando você vai fazer uma cirurgia, o que fazem com você? O que eles fizerem depois que você tomou aquela anestesia e te fez dormir? Porque você está num estado de não consegue mais pensar, você está dormindo, você está letárgico. E é exatamente isso que acontece muitas vezes conosco, como consequência da nossa atitude, assim como foi na vida de Jonas, irmãos. Ele foi lá para o fundo dormir, em meio a uma tempestade, em meio a uma situação caótica, enquanto os marinheiros estavam lá em cima, correndo, sofrendo, lutando, para que a situação fosse melhorada. Jonas dormia. E é exatamente isso muitas vezes que acontece conosco, um sono espiritual, e que tem a atitude de fugir ao chamado. Essa é a ideia. O diabo sabe disso. Ele sabe que se nós ficarmos dormindo, nós não executaremos o chamado de Deus na nossa vida. Ele sabe disso. Então ele promove muitas vezes aqui, não foi o diabo, mas a atitude de Jonas que trouxe isso. Trouxe isso para a vida dele. Deus não queria que Jonas fosse dormir, mas Jonas decidiu dormir em meio a uma situação complicada. E nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque muitas vezes nós achamos que a coisa não acontece, então ela vai acontecendo, nós vamos começando, nossos olhos começam a fechar devagarzinho, e nós começamos a ficar com um estado de sonolência. E acho que você já teve essa sensação que você começa a não mais raciocinar direito, você começa a não pensar, e é exatamente isso que vai acontecendo com o nosso espírito. Ele vai dormindo, ele vai ficando sonolento, e nós não conseguimos mais discernir, e de repente nós não conseguimos mais agir porque estamos dormindo, espiritualmente falando. A outra consequência da atitude de Jonas está no versículo 17, que diz assim:
de Jonas foi o que faz com que a pessoa seja tragada, atormentada por monstros. Aqui a ideia são demônios. Quando nós deixamos de executar o chamado de Deus na nossa vida, demônios começam a agir contra nós, começam a atuar ali. Jonas foi engolido por um monstro, grande monstro marinho. Depois do versículo continua dizendo que foi um peixe. Não importa o que foi, importa o que é. Momentos de tormento começam a rodear a pessoa, começam a atuar na vida da pessoa, e nós sabemos que são demônios. E Deus permite, é óbvio que Ele permite, que tudo está debaixo do seu querer e do seu efetuar, percebe? Deus quer, não, mas permite, sim, porque Ele não tira e não revoga o nosso chamado. Amém? Outra consequência desta situação, da atitude de Jonas, está no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: e disse, em minha angústia, primeira parte, em minha angústia, quando não realizamos o chamado de Deus para a nossa vida, quando não realizamos ou não marcamos com a responsabilidade que Ele nos dá, momentos de angústia, incerteza, começam a acontecer na nossa vida. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes estamos assim. E quem sabe você não se deu conta, ou ainda até se deu conta, mas disse que está amarrado. O nosso inimigo foi por Deus, agindo para que nós voltemos. Amém? Deus não faz nada que não seja com um propósito. Ele permite as coisas para que nós voltemos àquilo que Ele nos chama a realizar. Outra coisa, outra consequência, está no versículo 3. Diz assim, eu quero que você leia comigo. Versículo 3: lançaste-me nas profundezas do coração do mar e rodeou-me a corrente. Outra consequência é que a pessoa faz com que a pessoa se sinta acorrentada, amarrada, paralisada, exatamente devido a não cumprir a responsabilidade que o Senhor colocou na vida dela. Versículo 4 diz assim: excluído sou da sua presença. Jonas está falando, e o versículo está dizendo: nos afasta da presença de Deus que nos chamou. Jonas foge, ele tenta fugir, e ele então agora é engolido pelo peixe, e está lá, orando, clamando, e ele sente que Deus o deixou, Deus está longe dele, ele sente isso. Isso faz com que ele se afaste de Deus, mas Deus não se afasta dele. Amém? Eu quero dizer algo para você essa manhã. Você pode até fugir e desistir de Deus, mas Deus nunca desistirá de você. Amém? Em nome de Jesus. Outra consequência da atitude de Jonas está no versículo 6. Diz assim, a segunda parte: a terra lançou os seus ferrolhos para sempre atrás de mim. As coisas passaram a não sair como se esperava. Aquilo que era esperado não vai acontecer, ou não aconteceu. Jonas esperava uma coisa, mas aconteceu outra. Assim na nossa vida também, quando deixamos ou fugimos da responsabilidade que Deus coloca em nós,
da fuga da responsabilidade. Eu não sei o que Deus chamou você para fazer. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei de nada disso, mas eu sei que Deus chamou você e te deu uma responsabilidade. Amém? Eu sei de algumas responsabilidades, mas eu não sei a específica que Ele falou com você. Mas eu sei de algumas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso tem a ver com o quê? Com a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida é Deus e seu reino. Essa é a prioridade. Porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso eu sei. Eu sei que a Bíblia diz isso, então eu sei disso. A Bíblia diz assim: não, o pastor até citou aqui, não deixei de congregar como é costume de alguns. Então eu sei que a vontade de Deus é que nós estejamos juntos. Amém? Essa é a vontade de Deus. Agora eu não sei quais são os chamados específicos que Deus colocou para você. Aí é só você quem sabe. Mas quando nós deixamos de executar, deixamos de fazer, fugimos da responsabilidade que Deus colocou sobre nós, consequências virão, assim como veio na vida de Jonas. Virão consequências. E nós temos uma única saída, como Jonas tinha. Qual foi a solução de Jonas? A mesma que será a nossa. Versículo 7 fala assim: quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até a ti, na tua santa casa. Primeira coisa, isso mostra arrependimento. Jonas se arrepende de não ter feito aquilo que Deus tinha designado ele para fazer. E agora, depois de ele viver todo esse contexto, depois de ele estar dentro da barriga do peixe, ele clama: Senhor, perdão. Perdão. Eu me arrependo disso. E por consequência, quando há um arrependimento, há também perdão. Amém? Só haverá perdão se houver arrependimento. E o versículo 3 do capítulo 3 diz assim: Jonas, pois, levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. A outra atitude para a solução foi a obediência ao chamado. O que o Senhor tem nos falado? Exatamente isso. Ele tem nos chamado. Nós. Todos nós estamos aqui como chamados por Deus. Amém? Não importa qual seja o seu chamado. Como eu disse, há responsabilidades que Ele coloca na nossa vida. Cada um de nós tem uma particular, mas também temos como igreja. Deus coloca responsabilidade como igreja. Qual é a responsabilidade como igreja? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todo mundo. Por isso que disse os seus discípulos. É uma responsabilidade da igreja. Então, além das nossas responsabilidades individuais, nós temos responsabilidades em grupo. Temos essas responsabilidades. E quando eu não cumpro essas responsabilidades, eu não estou aqui julgando ninguém, porque quem sou eu para julgar? Eu estou pregando aquilo que o Senhor mandou pregar. Amém? Quando eu deixo de fazer aquilo que o Senhor me chama a fazer, Ele quer me trazer de volta. E Ele usa situações da nossa vida para nos trazer de volta. Eu quero concluir essa mensagem mostrando para você que a solução é arrependimento e obediência. Essa é a solução. E outro ponto que eu coloquei aqui foi o que Jonas aprendeu de tudo isso. E o que nós também aprendemos de tudo isso. Verso 11 do capítulo 4 diz assim: não me compadecerei, Deus está falando com Jonas, não me compadecerei, eu de Nínive, essa grande metrópole,
Deus estava falando, Jonas, eu tenho misericórdia desse povo. Eu amo esse povo. Você veio um pouquinho para trás e vê que Jonas não concorda com Deus. Mas Deus diz para Jonas, Jonas, eu sou misericordioso. Jonas começa a conhecer mais um pouco de Deus, com tudo aquilo que ele passa. O resultado do aprendizado de Jonas é que ele conhece mais a Deus. Amém? E é exatamente isso que o Senhor quer que nós estejamos fazendo. Muitas vezes o Senhor vai agir de tal forma que vai ter consequências na nossa vida, terríveis consequências, mas tudo isso para que nós voltemos, e para tudo isso que nós nos arrependamos, que obedeçamos e passemos a conhecer mais. Amém? E nessa manhã nós possamos, ou que o Senhor nos leve a refletir se estamos realizando o chamado que Ele nos tem feito todos os dias, com relação à sua obra, com relação àquilo que Ele tem nos chamado, e nessa manhã nós possamos refletir nisso. Amém? Amém. E nós possamos sair daqui nessa manhã perguntando ao Senhor, Senhor, qual é a responsabilidade que o Senhor colocou comigo? As de grupo não é estabelecido, mas as individuais são nossas. Nós possamos nessa manhã aprender com Jonas. Amém? Aprender com Jonas. E é melhor aprender com aqueles que passaram por problema do que aprender com o problema. Então, que nós possamos aprender com esse livro de 4 capítulos, que muitos veem como uma poesia, mas que há verdades tão tremendas para a nossa vida nessas poucas linhas que estão aqui nesse livro de Jonas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, nessa manhã nós buscamos a Deus trazer à tua igreja conhecimento daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Mostrar à tua igreja que há responsabilidades que o Senhor colocou para cada um de nós. Não somos nós que colocamos, mas o Senhor que tem colocado. E a tua palavra, como disse, em Romanos diz que os dons, os chamados são irrevogáveis. Assim o Senhor tem para cada um de nós, não adianta nós tentarmos fugir dele, porque o Senhor estará indo atrás de nós. Muitas vezes, com situações da nossa vida que nós não gostamos, mas que são necessárias para que haja um arrependimento e haja um retorno à responsabilidade. Mas que nós não possamos ou não precisemos passar por isso, Pai. Possamos entender, antes de passarmos por tudo aquilo que Jonas passou, nós possamos entender o teu chamado, a tua responsabilidade, e sermos obedientes a Ele. E nessa manhã, o Senhor continue a falar no nosso coração, continue a falar conosco, que nós possamos sair daqui nessa manhã fortalecidos pelo perdão, fortalecidos, ó Deus, pelo teu amor, porque o Senhor nos ama. E é por isso que o Senhor tem permitido essas coisas, para nos trazer de volta, porque o Senhor sabe que se não fosse assim, nós não voltaríamos, se não fosse assim, nós não iríamos cumprir a nossa responsabilidade. Por isso o Senhor age e atua e permite situações na nossa vida que nos fazem voltar a Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Por cada situação, nos leva a entender, em nome de Jesus, que não precisamos passar por essas. Não precisamos que outros sofram consequências da nossa falta de responsabilidade. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos hoje, nos leva a conhecer mais. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Você que trouxe seu dízimo, oferta, pode sair do lugar e invitar o Senhor aqui. Pai, muito obrigado pelo dízimo, pela oferta que o Senhor tem trazido na tua casa, por meio dos teus filhos. Tu sabes, ó Deus, aquilo que necessitamos, tu conheces as nossas responsabilidades, tu sabes aquilo que precisamos saudar essa semana. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor multiplique, Pai, cada dízimo, cada oferta. Abençoa o ofertante, dizimista. Ó Deus, dá a eles aquilo que a tua palavra diz. Sana, ó Deus, a necessidade de cada um deles. Também oramos por eles que não puderam trazer hoje, mas que certamente, ó Deus, o link veio para nós. Muito obrigado, abençoa da mesma forma, na mesma intensidade. Nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome dele oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando antes de dar a bênção apostólica.